Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos ter um vídeo um bocadinho diferente do que tem acontecido até agora. Vamos fazer o rescaldo da jornada 6 e a antevisão da jornada 7 no mesmo vídeo. Se o vídeo for muito longo e estiverem apenas interessados em ouvir algumas partes, eu deixo sempre marcadores no vídeo para vocês poderem navegar à vontade e poderem ver apenas aquilo que vos interessa. Vamos começar por olhar para o melhor 11 da jornada. A equipa da jornada desta semana é a que podem ver no ecrã. É uma equipa que não tem muitos jogadores selecionados pela maior parte dos jogadores e daí também esta jornada ter sido uma jornada com pontuação relativamente baixa. O guarda-redes é o Roves, que manteve uma clean sheet e fez 6 defesas contra o Forest. Depois temos o Alderete, que conseguiu marcar clean sheet e contribuições defensivas. O Gabriel também marcou e também teve contribuições defensivas. Depois temos o Mateus Nunes, que marcou e assistiu. E ainda o Santi Bueno, que marcou e conseguiu contribuições defensivas. No meio campo temos o Sean Longstaff, 15 pontos, golo, assistência, contribuições defensivas. O Buendia com golo e assistência, apenas 45 minutos jogados. E o Sarr com um golo no seu regresso de lesão contra o Liverpool. Muito bom resultado do Sarr. Depois temos no ataque o Haaland, que tantos treinadores, tal como eu, colocaram o triple captain e que correu tão bem com 2 golos e uma assistência. O segundo jogador que mais pontuou esta semana, apenas atrás do Alderete. Temos também o Thiago, que bisou contra o Manchester United. E finalmente o Welbeck, que bisou em apenas 23 minutos e também levou um cartão amarelo. Se não me engano, foi no festejo do segundo gol. É esta então a nossa equipa da semana. O primeiro jogo da semana foi à hora de almoço de sábado. O Brentford recebeu o United e venceu o United por 3-1. O marcador foi aberto pelo Igor Thiago aos 8 minutos com um grande gol num contra-ataque em que o Maguire não mediu bem o fora de jogo. O Igor Thiago voltou a marcar aos 20 minutos, 2-0, e depois o Chesco reduziu o marcador aos 26 minutos para 2-1. A maior oportunidade depois disso foi o penalti desperdiçado pelo Bruno Fernandes aos 76 minutos, defendido pelo guarda-redes, um bocadinho mal batido, bastante devagar, não foi muito colocado. O Brentford ainda foi a tempo de ampliar o marcador aos 90 mais 5, num golo em que o Bayern não ficou muito bem na fotografia. Os meus destaques neste jogo são o Igor Thiago, que tem feito uma campanha positiva, já vai com 4 golos, ainda que um desses golos tenha sido penalti, para além de ter marcado também na Taça da Liga, na vitória contra o Bournemouth. Portanto, de facto, o Bournemouth não está, aliás, o Brentford não está propriamente a sentir falta do Wissam. Do lado do United, destaque para o Bruno Fernandes, que voltou a falhar um penalti, destaque para o Bayern que volta a ter culpas num golo. Não sei até que ponto é que ele vai manter o lugar sobre o Lemans. E para o Ruben Amorim, que tem na próxima jornada um jogo mais fácil contra o Sunderland e que será muito complicado manter o comando da equipa se não conseguir vencer esse jogo. Às 3 da tarde tivemos uma surpresa com o Brighton a vencer o Chelsea em Stamford Bridge. O Chelsea foi muito superior na primeira parte, adiantou-se no marcador por parte do Enzo, que jogou mais à frente na ausência do Cole Palmer. No entanto, tiveram depois um expulso aos 50 minutos, talvez, 53. Um erro do André Santos a meio campo obrigou o Chalobah a fazer uma falta sobre o último homem e foi expulso. O Brighton cresceu muito na segunda parte. Podemos ver aqui a primeira parte do Chelsea e depois a segunda parte foi toda do Brighton. O Chelsea baixou muitas linhas, o Brighton cresceu muito e conseguiram mesmo vencer o jogo por 3-1 com golos de
Danny Welbeck, o primeiro e o terceiro, e também ainda um gol do The Kuiper aos 90 mais 2. Mais um jogo do Chelsea a jogar com menos um, portanto é difícil tirar ilações sobre o jogo, excepto talvez que a defesa do Chelsea continua a ser uma defesa muito inexperiente, especialmente os centrais. Aliás, só os centrais, o Reece James e o Cucurella têm bastante experiência. O meu maior destaque, ou o jogador que eu quereria destacar neste jogo é o Yakuba Minte. Continua a ser muito perigoso, fez mais uma assistência, tem sido muito, muito perigoso nesta equipa do Brighton. E também o Enzo, que na ausência do Cole Palmer é possivelmente um dos melhores jogadores do Chelsea e voltou a marcar um golo nesta época. Mais uma surpresa em Londres, o Palace venceu o Liverpool 2-1 no Selhurst Park. Foi um jogo que de forma impressionante chegou aos 87 minutos apenas com 1-0. O marcador foi aberto logo pelo Ismael Assar aos 9 minutos e depois disso houve uma quantidade absurda de oportunidades. Temos aqui 13 grandes chances neste jogo, que não é um número minimamente normal. 5 golos esperados divididos entre as duas equipas. De facto, foi um jogo com muitas, muitas oportunidades. Ainda assim, chegou apenas 1-0 aos 87 minutos. O Chiesa empatou o jogo nessa altura e depois um balde de água fria. O Nketiah faz o golo da vitória do Palace aos 97. Desta vez os descontos não sorriram ao Liverpool, algo que tinha acontecido, penso que já pelo menos em 2 jogos da Premier League. O Palace sobe ao terceiro lugar, o Liverpool mantém o seu primeiro lugar e o meu maior destaque do jogo provavelmente vai mesmo para o Alisson, que fez uma grande exibição, homem do jogo do SofaScore, mesmo com 2 golos feridos, o que também diz muito sobre o quão pouco sólida é esta equipa ou esta defesa do Liverpool. Ainda às 3 da tarde, o Leeds recebeu o Bournemouth em Elland Road e empatou este jogo 2-2. O Leeds começou melhor o jogo, foi criando algum perigo à defesa do Bournemouth. No entanto, foi mesmo o Bournemouth que abriu o marcador com um gol de livre do Semenyo, se calhar um bocadinho contra a corrente do jogo naquela altura. O Leeds ainda foi a tempo de empatar o jogo na primeira parte, na sequência de um canto, e novamente de canto, na segunda parte, o Longstaff faz o 2-1, virando o jogo. No entanto, aos 90 mais 3 sofrem o golo do empate, talvez de forma um bocadinho injusta. Eu acho que o Leeds, pelo que criou, como podemos ver aqui, especialmente pela primeira parte, se calhar, merecia de facto ter saído vitorioso. Não aconteceu, ainda assim, campanha relativamente positiva do Leeds para uma equipa recém-promovida. O Bournemouth está bastante bem também, com 11 pontos, apesar de ter empatado os últimos 2 jogos. Ainda às 3 da tarde tivemos o jogo mais desequilibrado da jornada. O City venceu em casa, em Manchester, o Burnley por 5-1. A primeira parte até foi mais equilibrada do que eu esperava. O Burnley sofreu um golo apenas e foi um autogolo e conseguiu mesmo igualar o jogo pelo Jadon Anthony aos 38 minutos. Na segunda parte, o City colocou-se em vantagem novamente pelo Mateus Nunes, mais um autogol do Esteve, que foram 2 neste jogo, e depois, aos 90 e 90 mais 3, o Haaland faz o 4 e o 5-1 e colocou este resultado bastante dilatado. O City mereceu claramente vencer este jogo, não existe qualquer dúvida sobre isso. E de facto o Burnley com 2 autogolos e mais uma oferta num dos golos do Haaland, seria impossível vencer este jogo.
Os meus maiores destaques do jogo são o Haaland, obviamente, com dois golos e uma assistência, como não. E do lado do Burnley, o Jadon Anthony, não por este golo necessariamente, mas pela campanha que tem vindo a fazer, ele já tem 5 envolvimentos para golo esta temporada. Golo e assistência contra o Sunderland na única vitória da equipa. Golo ao United, golo ao Forest, golo ao City. Ele está a fazer uma campanha muito positiva. Às 5h30 o Forest recebeu o Sunderland e perdeu, mesmo com o Sunderland em sua casa. O Sunderland subiu a quinto lugar com este resultado e o Forest vai já em 17º lugar. Para além disso, o Forest, desde que o Ange Postecoglou assumiu o comando do Nuno Espírito Santo, o primeiro jogo do Ange foi aqui contra o Arsenal, ainda não venceu, tendo perdido para o Swansea, empatado com o Burnley, perdido para o Sunderland e mesmo na Liga Europa também empatou contra o Betis. Portanto, não tem corrido nada bem esta campanha, especialmente desde que o Nuno saiu da equipa. Relativamente ao jogo em si, o Sunderland colocou-se em vantagem num golo do Alderete aos 38 minutos e depois não houve quaisquer outros golos. O resultado mais justo deste jogo provavelmente era o empate, diria. O Forest, apesar de grande parte deste perigo ser na segunda parte, quando já estavam em desvantagem, fez de facto uma segunda parte melhor que o Sunderland. E o homem do encontro foi mesmo o Robin Rolfs para o SofaScore. E de facto, este jogador tem feito uma campanha muito positiva nesta edição da Premier League. Provavelmente ele é mesmo o meu destaque deste jogo. Do lado do Forest, a minha única sugestão é que evitem jogadores desta equipa neste momento, porque não parece que o Ange vá levar esta equipa para cima. 17º provavelmente é um bocadinho pesado para a equipa que tem, mas não consigo vê-los a repetir a campanha do ano passado, muito menos com os jogos que vão ter na Europa. O último jogo de sábado trouxe-nos mais uma surpresa com o empate do Tottenham contra o Wolves. Permitiu mesmo ao Wolves o primeiro ponto da temporada e de facto não era esperado antes do jogo, o Tottenham era claramente favorito. O Tottenham fez uma primeira parte bastante superior ao Wolves, foram criando muito perigo. O Kudus desperdiçou provavelmente a maior oportunidade do Tottenham, talvez à meia hora de jogo, e teve também um gol anulado mais ou menos na mesma altura. De facto, nunca abriram o marcador. O Wolves abriu o marcador então aos 54 por parte do Santiago Bueno, num golo que foi na sequência de um canto com golo esperado de 0,75, portanto foi aqui uma grande oportunidade mesmo. E o Tottenham continuou atrás do resultado e conseguiu mesmo chegar ao golo pelo João Palhinha num remate fora da área já no tempo de descontos. De facto, o meu maior destaque deste jogo é mesmo o Kudus, que foi criando muito perigo durante a primeira parte e eu acho que ele continua a provar que é um dos jogadores mais importantes, se não mesmo o jogador mais importante desta equipa do Tottenham. Mas o Tottenham criou pouco, criou muito menos do que eu esperava contra uma defesa tão frágil quanto a defesa do Wolves. O início de domingo trouxe-nos, se calhar, mais uma surpresa, a primeira vitória do Aston Villa nesta edição da Liga, à custa do Fulham de Marco Silva. O Fulham começou mesmo o jogo praticamente a vencer com um gol do Jiménez aos 3 minutos. Infelizmente o Jiménez teve que ser substituído depois aos 11 minutos com uma lesão. E
O Fulham foi continuando a criar algum perigo, principalmente através do Josh King. Infelizmente não conseguiram aumentar o marcador e o Villa acabou por aproveitar um grande erro do Anderson, que abordou mal um lance, a bola sobrou para o Watkins e o Watkins depois finalizou com um chapéu sobre o Leno. No início da segunda parte, o Villa acaba por aumentar o resultado para 3-1, com um golo do McGinn fora da área e depois aumentando a vantagem para 3-1 com um golo do Buendia aos 51 minutos. A partir daí o jogo ficou praticamente resolvido, o Fulham voltou a ser a equipa superior, mas o resultado acabaria mesmo por ficar definido. Foi um resultado um bocadinho pesado para o Fulham, apesar de um, terem de facto culpa, especialmente no primeiro golo, e houve outros erros que cometeram que poderiam ter dado ainda mais oportunidades para marcar ao Aston Villa. O último jogo de domingo foi a recepção do Newcastle ao Arsenal, um jogo que o Arsenal dominou, ou pelo menos foi superior e mereceu claramente a vitória, apesar de terem passado grande parte deste jogo em desvantagem. O Newcastle marcou aos 34 minutos e o Arsenal só empatou o jogo aos 84. O resultado foi fixado em 2-1 depois aos 96. Todos os golos deste jogo surgiram de canto, o que é algo surpreendente, mas de facto esta equipa do Arsenal continua a marcar muitos golos de bola parada e voltou a acontecer neste jogo. Um, os meus maiores destaques para este jogo, ou os meus jogadores preferidos, do lado do Arsenal, apesar da fraca pontuação aqui para o SofaScore, o meu jogador preferido foi o Eze, que esteve bastante bem, na minha opinião. Foi criando bastante no ataque do Arsenal e foi estando envolvido em alguns golos, ou aliás, em alguns lances perigosos. Infelizmente não marcou ou assistiu, e de facto isso afeta aqui um bocadinho a pontuação dele, ou bastante até. E do lado do Newcastle, deixar a nota que o Voltemade voltou a marcar. Não tem sido propriamente uma campanha incrível, ele ainda só tem 2 golos, mas ainda assim curioso para ver o que é que acontece quando o Wissa voltar de lesão. Será que ele fica ou não com o lugar que neste momento me parece que é do Voltemade? O último jogo desta semana chega-nos já na segunda-feira, um empate a uma bola entre o Everton e o West Ham. Foi um jogo bastante equilibrado. Nenhuma das equipas criou, ou nenhuma das equipas foi particularmente perigosa, apesar de terem tido até alguns remates. O jogo acabou mesmo empatado, um igual, com um golo na sequência de um canto do Michael Keane, e depois na segunda parte o Jared Bowen marcou um golo, uma boa finalização ao segundo posto por parte do Bowen. O jogador que mais me chamou a atenção neste jogo, no entanto, foi o Somerville, que foi fazendo um jogo muito ativo enquanto esteve em campo, e provavelmente teve mesmo a maior oportunidade do jogo desperdiçada. E de facto ele foi o meu destaque do lado do West Ham. O meu jogador preferido do lado do Everton foi o Jack Grealish, que voltou a fazer uma boa exibição, com muita bola e conseguiu ainda 4 passos para remate. Portanto, eu acredito que ele venha a continuar a conseguir algumas assistências nos jogos que aí vêm. O resultado da minha equipa foi bastante positivo. Eu subi até aproximadamente o lugar 103 mil de 12 milhões de jogadores, portanto está-me a correr bastante bem esta época. A minha equipa fez 74 pontos, enquanto que a média de pontos foi 46. É verdade que utilizei o Triple Captain. Este Triple Captain deu-me mais 16 pontos, foram os 16 pontos do Haaland.
E como tal, mesmo que não tivesse utilizado o triple captain, teria feito mais do que a média de pontos, mas provavelmente teria tido uma classificação bastante pior. Não é provavelmente, literalmente teria tido uma classificação muito pior na jornada e não teria subido tantos lugares. Sobre a equipa em si, não consegui nenhuma clean sheet, de forma algo surpreendente até. Eu tenho 6 equipas representadas nesta defesa e nenhuma clean sheet. Ainda tive o Esteve a fazer 2 autogolos. O Van Dijk conseguiu contribuições defensivas, tal como o Chris Richards, mas tirando isso, de facto foi uma jornada bastante complicada a nível defensivo. Não só a nível defensivo, eu acho que foi um bocadinho geral para todos os treinadores, mas tive ainda o Kudus sem qualquer participação em golo, tal como o Reinders e o Elliot Anderson, que apesar de tudo teve contribuições defensivas. E depois temos o Bruno Fernandes, que não só falhou o penalti como levou um cartão amarelo, que é obviamente algo que podia ter mudado aqui muito a jornada, tendo marcado um golo e não falhado o penalti, é logo uma diferença de 7 pontos, mais possíveis pontos de bónus. E temos ainda o Semenyo, que marcou um golo de livre. No ataque, o João Pedro voltou a não marcar, mas voltou a jogar do lado do Chelsea com menos um jogador durante grande parte do jogo, tal como já tinha acontecido contra o United na semana anterior. O Watkins finalmente estreou-se a marcar e em boa hora, porque vai jogar contra o Burnley na próxima jornada. Espero que volte a fazê-lo, porque ele vai certamente ficar na minha equipa. E depois o Haaland foi transferido esta jornada pelo Mateta. Eu tinha transferido o Salah e o Mateta para o Reinders e o Haaland. E o Haaland de facto faz aqui uma exibição monstruosa com 16 pontos, utilização do triple captain ainda por cima, portanto não podia ter melhor resultado com este triple captain e de facto este triple captain acaba por tornar a minha jornada muito melhor do que seria em condições normais, mesmo que o Haaland fizesse aqui 32 pontos. Como já vem sendo hábito, vamos olhar aos golos projetados e odds de clean sheet aglomerados pelo RobT no X.com. Podemos ver que esta jornada vai começar com o Bournemouth-Fulham na sexta-feira, um jogo em que o Bournemouth é ligeiramente favorito e poderá voltar às vitórias. Temos depois, ao início de sábado, Leeds-Tottenham, um jogo que as casas de apostas veem como muito equilibrado. Eu não sei se este jogo se daria as mesmas odds a este jogo, mas o Tottenham jogou a meio da semana, o jogo não correu propriamente bem, empataram 2-2 com o Bodo Glimt, portanto, quem sabe o Leeds tem vindo a fazer uma campanha positiva. Temos depois o jogo mais desequilibrado da jornada, entre o Arsenal e o West Ham, em que o Arsenal é claramente o favorito, e o segundo jogo mais desequilibrado logo a seguir, entre o United e o Sunderland. Um jogo que, caso não tenha a vitória do United, custa-me acreditar que o Ruben Amorim fique ao leme da equipa. O grande jogo da jornada é o Chelsea e o Liverpool, ainda no sábado, com ligeiro favoritismo para o Liverpool. No domingo teremos depois então o Aston Villa contra o Burnley, grande favoritismo para o Aston Villa. E temos também o Wolves contra o Brighton, com um ligeiro favoritismo para o Brighton. O Wolves de facto não tem feito uma campanha muito boa. Depois um jogo muito equilibrado entre o Everton e o Palace, e finalmente teremos Newcastle Forest com favoritismo para o Newcastle e ainda Brentford City com bastante favoritismo para o Manchester City. Caso utilizem o Free Hit esta semana, eu não acho que seja uma boa semana para o fazer. Caso o façam, tenham em atenção que Arsenal, United, Newcastle e Aston Villa estão no top 5 de golos projetados e de odd de clean sheet. O City também aparece em terceiro e sexto. E portanto, se utilizarem free, tenham em consideração isto, especialmente
o Arsenal, que é o primeiro classificado aqui nestas duas projeções. Um, Vamos ver o 11 mais escolhido para esta jornada. O 11 mais selecionado da jornada é o que podem ver neste momento no vosso ecrã. A única diferença para a semana passada é a entrada do Gabriel pelo Pedro Porro. Muitos treinadores trouxeram o Gabriel em wildcard nesta jornada 6 e o Gabriel já lhes deu 13 pontos. Foi uma ótima decisão. De facto, o Arsenal tem um calendário muito favorável nos próximos meses, quase, até aqui a este jogo com o Tottenham e com o Chelsea. Tem um calendário relativamente acessível, portanto, completamente perceptível o porquê de estarem aqui Raya e Gabriel. O Dubravka está aqui principalmente pelo preço, tal como o Van de Ven, apesar de fazer parte de uma boa defesa no Tottenham. O Van Dijk e o Cucurella eu penso que estejam aqui um bocadinho ainda por inércia, porque eles não têm feito propriamente uma boa campanha. Eu também sou culpado, digamos assim, de ter o Van Dijk na equipa. Ainda não encontrei a oportunidade de o tirar, mas de facto esta defesa do Liverpool não tem estado em grande plano. E mesmo o Chelsea, o Cucurella, tem aqui nos últimos 3 jogos sem clean sheet e para além disso, um ponto em 3 jogos, que é manifestamente mau. Um, no meio campo, aliás, o Gueye também tem de facto não só um calendário relativamente favorável, com um jogo do Arsenal complicado, mas depois, até à 16ª jornada, um calendário bastante acessível, especialmente para a Premier League. No meio campo temos o Semenyo que tem tido uma excelente performance e tem um calendário bastante aceitável nas próximas jornadas. O Reinders, maioritariamente pelo preço. O Grealish e o Kudus têm feito campanhas muito boas pelas suas equipas novas. O Salah continua aqui. Eu consigo perceber que é um jogador que tem feito temporadas completamente absurdas em que faz imensos pontos na Fantasy, mas este ano não tanto se calhar sequer pelos pontos, que até já fez alguns, já fez 32 pontos. É o nono jogador com melhor média de pontos. Mas, no entanto, é o nono jogador com melhor média de pontos, mas é o jogador mais caro. E, para além disso, há muitos destes pontos que vêm penaltis, golos nos descontos e ele de facto em campo não tem demonstrado o porquê de ser o jogador mais caro deste jogo. No ataque temos depois o Gyökeres que, para além de ser avançado de uma equipa tão forte quanto o Arsenal, tem o mesmo calendário que o Gabriel e o Raya, portanto até à 12ª jornada jogos relativamente fáceis. O João Pedro, que penso exatamente ainda é o jogador com maior ownership, com 61%, apesar de que parece-me que essa ownership vai baixar porque ele não marcou nos últimos 2 jogos, na realidade não marcou nos últimos 3, vai jogar contra o Liverpool, portanto é um jogo difícil novamente. Mas depois, a partir daí, o calendário não é propriamente difícil até ao jogo contra o Arsenal. E depois temos o Haaland que tem vindo a fazer uma campanha incrível. O jogador com mais pontos por jogo, 10 pontos por jogo até agora, já leva 62 pontos. E neste momento também tem o seu preço já em 14,4 milhões, portanto já está quase a chegar ao preço do Salah. O jogador mais comprado desta jornada até agora é o Haaland, que justificou perfeitamente esta escolha a semana passada. Temos depois Senesi e Semenyo com boas performances, bom calendário, tal como o Gueye e o Gabriel. Depois duas escolhas aqui mais diferenciadoras em Jadon Anthony, com 5 contribuições para gol até agora, mas menos de 5% de ownership,
e Alderete, que faz parte de uma defesa do Sunderland que já conseguiu duas clean sheets, e para além disso o Alderete conseguiu uma assistência e um gol, conseguiu já 39 pontos, que é muito positivo, especialmente para um jogador que custa 4.0. O Doku, que tem conseguido solidificar a presença no 11, e depois temos um Sarr a voltar de lesão, um Gyökeres que tem um calendário muito favorável pela frente, e o Gravenberg que tem feito uma campanha positiva, e com mais influência em golos do que o que foi normal nas épocas anteriores. As maiores vendas são o Salah, em primeiro lugar, que tem feito uma campanha de certa forma desapontante. Nos últimos 4 jogos conseguiu apenas 2 contribuições para golo e uma delas foi uma assistência. Portanto, não é propriamente mau para qualquer jogador, mas para um jogador que custa 14 milhões e meio, de facto é muito curto. Depois, o João Pedro não marca há 2 jogos e vai jogar contra o Liverpool. O Chris Wood não marca desde a primeira jornada, e portanto completamente lógico. Chalobah expulso. Cucurella, numa defesa do Chelsea que tem-se mostrado bastante permeável, ainda só conseguiu 2 clean sheets, as mesmas que, por exemplo, o Sunderland. E o Cucurella conseguiu mesmo, nos últimos 3 jogos, apenas um ponto, que é muito baixo. Depois temos o Gakpo, que tem estado a lutar com minutos, tem estado a lutar com o Wirtz e com o Szoboszlai por minutos no ataque do Liverpool, até um bocadinho com o Ekitike, se calhar. O Ekitike e o Isaac têm lutado entre si. O Palmer ainda não está disponível. É possível que existam notícias esta semana que digam o contrário. O Bruno Fernandes voltou a falhar um penalti e está numa equipa horrível, uma equipa muito má do United. E depois o Gyökeres, que surpreendentemente está dos dois lados. Ele de facto não marcou nos últimos 2 jogos, portanto consigo perceber quem o vendeu, mas eu acho que esta perspectiva deste calendário é bastante aliciante, e provavelmente o Gyökeres até é um jogador que eu vou comprar para substituir o Ollie Watkins em alguma altura. A última coisa que nos falta falar é sobre os meus planos para a próxima jornada. E neste momento eu tenho a equipa tal como vem no ecrã, com esta seleção exatamente, capitão, banco, inclusive. É provável que eu venha a utilizar a minha única transferência gratuita que tenho disponível. Tenho apenas uma transferência de 2.2 milhões no banco. Estes 2.2 milhões permitem-me fazer o que eu quiser na defesa, e também permitem fazer algumas coisas no ataque e no meio campo. O que eu penso fazer com este dinheiro e com esta transferência é trocar ou o Robert Sanchez ou o Nico Williams por Raya ou Gabriel. Ainda não decidi qual dos dois irei fazer. Diria que é mais provável, se calhar, o Nico Williams, mas honestamente ainda não tomei a decisão. Certamente que um deles será transferido, e vou melhorar aqui um bocadinho a defesa, e trazer alguns jogadores, ou um jogador do Arsenal para a minha equipa, que de facto penso que vai ajudar bastante nesta jornada contra o West Ham. Acredito que consigam fazer uma clean sheet. E depois, no dia 18 de outubro, possivelmente utilizarei o wildcard antes da jornada 9. Mas pronto, neste momento esta é a minha ideia. É tudo por hoje. Caso exista algum jogador que eu não tenha falado e vocês queiram saber a minha opinião, se quiserem saber a minha opinião sobre a vossa equipa, a utilização de algum chip, ou qualquer pergunta que tenham, sintam-se à vontade para o fazer
tanto nos comentários como nas minhas páginas pessoais, no Insta ou no x.com. E se de facto o vídeo foi útil, deem um like no vídeo. Se têm gostado do conteúdo do canal, subscrevam o canal para este conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. E muito obrigado por assistirem ao vídeo. Espero que tenham bastante sorte nesta próxima jornada da Fantasy. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo.